Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus Cristo. Como dar-se-á isso tudo? Arrebatamento e volta de Jesus Cristo. É uma mesma ocasião? É um mesmo acontecimento? A grande tribulação em que a igreja teme, a igreja participará dessa grande tribulação? Tudo isso nos foi revelado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 24. Analisando esse capítulo, buscando um apoio em Daniel, em Pedro, em Judas, vamos ter a certeza dos acontecimentos e mais, que já está às portas. Vivemos, como vamos ver, nessa palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, que já vivemos realmente os últimos dias, que somos a última igreja, daquelas 7 períodos, que as 7 cartas às igrejas da Ásia, dada a João por Jesus Cristo, são a revelação dos 7 períodos da igreja. Estamos na última. Nós somos a igreja de Laodiceia, mas isto é assunto para outras oportunidades. Por quê? Vamos ver o arrebatamento e a vinda de Jesus. E entre esses dois, a grande tribulação. Tudo isso vamos, pelo Espírito de Deus, nos concentrarmos em 2 episódios, porque grande é esse assunto. Mas o Senhor vai nos dar sabedoria para entendermos tudo em 2 oportunidades. E vamos basear esse estudo no livro de Mateus, no capítulo 24. Primeiramente, o arrebatamento. Para se entender o arrebatamento, algo que está às portas e que virá sobre a igreja, porque o arrebatamento é algo para a igreja. E é por isso que vivemos, é nisso que cremos, é nisso que baseamos a nossa vida, a nossa peregrinação na face da terra, que seremos arrebatados pelo Senhor, estando ainda aqui na face da terra, ou estaremos já com o Senhor, vindo, como veremos a seguir. Então, para se entender o arrebatamento, deve-se entender a distinção entre arrebatamento e a volta de Jesus Cristo. Há muita confusão, diferentes entendimentos e, acima de tudo, uma noção de que o arrebatamento e a volta de Cristo é um mesmo acontecimento, o que é um engano, como veremos. Então, arrebatamento e a volta de Jesus Cristo é o mesmo? O que difere um do outro? Onde encontramos esse conhecimento? Um bom seguidor e servo de Jesus Cristo precisa obter conhecimento sobre a fé que defende. Poder defender o que acredita. E
antes mesmo de poder defender o que acredita, é você ter construído a sua casa na rocha. E você só vai construir sua casa na rocha mediante um conhecimento. Eu não posso ser um especialista, um doutor, se eu não cursar medicina. Assim como eu não posso ser um especialista na palavra, um teólogo, um especialista, alguém preparado a defender sua própria fé, se não tiver conhecimento na palavra. Judas, o irmão, meio-irmão de Cristo na carne, porque foi um dos filhos de Maria, Judas, preocupado já no princípio da igreja, com as falsas doutrinas, com as heresias que estavam crescendo em meio aos cristãos, escreveu assim em Judas, na epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 3. Ele escreveu assim: amados, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que, de uma vez para sempre, foi entregue aos santos. Veja, ele escrevia acerca da salvação, porém sentiu a necessidade de escrever primeiro sobre pelejar pela fé. Estar apto a defender sua fé, ou seja, ter conhecimento do que crê para poder explicar o motivo, a razão da sua fé. Não conhecer a fé que você defende não convém. O cristão deve estar pleno de conhecimento sobre os fundamentos de sua fé. Porque muitos falsos enganadores há entre nós. Isto, há entre, como havia lá no princípio, há muito mais agora falsos enganadores que, acobertando falsos ensinamentos, vão arrebatando almas que estavam caminhando para a salvação, mas pelo pouco conhecimento caem em falsas doutrinas, são levados por qualquer vento. Conforme o vento sopra, é para o lado que eles vão, porque eles não têm um rumo, um conhecimento. O joio está entre o trigo. Lembre-se da parábola do joio e do trigo. Senhor, tu não semeaste da boa semente aqui? Não foi tu que semeaste? Fui eu que semeei. Mas tu não semeaste somente a boa semente? Sim, eu semeei somente a boa semente. Mas como então tem o joio e tem o trigo? E agora, tu queres que eu vá e retire o joio? Tu queres que eu retire o joio do meio do trigo? Então, sobre essa pergunta, tu queres que eu retire o joio do meio do trigo? O Senhor disse, não. Vai que aconteça que você, ao tentar retirar o joio, não acabe retirando um trigo junto. Então deixe, porque naquele dia eu vou retirar. Naquele grande dia eu vou retirar. Naquele dia, no arrebatamento, eu vou retirar o joio e o trigo. O joio nunca vai subir junto com o trigo. É isso que o Senhor estava dizendo. Deve seguir, então, um cristão deve seguir, então, os conselhos como Pedro, que disse em 2 Pedro, confira em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5 ao 8, o que Pedro diz lá. E, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, todo o esforço, acrescentai à vossa fé
a virtude, e a virtude a ciência. Vejam, é a virtude a ciência, a virtude o conhecimento, é a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque sem vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deve buscar um conhecimento para não ser enganado por essas falsas doutrinas. Falo mais uma vez, estamos vivendo os últimos dias da igreja. Os últimos dias da igreja. E também Pedro, no 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, Pedro vai de encontro ao que Judas disse, quando ele fala assim: antes santificai em vossos corações a Cristo, como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedirá razão da esperança que há em vós. Então o cristão, ele perde muitos debates, ele perde muito ele mesmo. Há muitos cristãos que estavam caminhando para a salvação e acabam apostatando da salvação, seguindo falsas doutrinas, porque não têm o conhecimento do Senhor, não têm o conhecimento da palavra de Deus, e o Senhor já disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. E o Evangelho não é palavras vazias. O Evangelho não é assunto para palavreado, para filosofias, mas é uma demonstração de espírito e poder. Porém, essa demonstração de espírito e de poder se vem através do conhecimento do Senhor. Não vem por outro meio. Vem através do conhecimento. Quanto mais você conhece o Senhor, mais próximo dele você estará. Quanto mais próximo dele você estiver, mais poder ele vai te conceder. Por isso, para entender o arrebatamento, a grande tribulação que vem em seguida, depois do arrebatamento. Então, ao arrebatamento, em seguida vem a grande tribulação, em seguida a grande tribulação vem a volta de Jesus Cristo para socorrer Israel e os novos convertidos, os que aceitarem a Cristo devido à tribulação, e logo depois a prisão do diabo durante 1000 anos, o governo milenar de Cristo com a igreja na terra, a igreja aquela que foi arrebatada, que vai voltar com Cristo para reinar durante 1000 anos, a soltura por algum tempo depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo para tentar mais um pouco aqueles que já foram pré-selecionados. E, finalmente, o juízo final, onde o diabo, o falso profeta e a besta serão lançados no lago do fogo do inferno junto com os seus exércitos. Então, vejam bem a sequência que nós vamos agora, estamos entrando a partir desse vídeo do arrebatamento. O arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Cristo para socorrer Israel, os novos convertidos, a prisão do diabo durante 1000 anos, o governo milenar de Cristo com a igreja na terra, a soltura por algum tempo do diabo, a condenação definitiva do diabo e, finalmente, o juízo final.
esses 7 passos. Mas esses 7 passos não estão muito longe de nós, estão aqui, estão às portas. O arrebatamento está às portas, como você vai entender já. Todos esses acontecimentos estão às portas, porém distintos e profetizados nas Escrituras. Iniciando por Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel no capítulo 9, que foi o profeta dos últimos dias do Antigo Pacto. O Apocalipse do Antigo Pacto está em Daniel. Então vá lá em Daniel, no capítulo 9, e acompanhe comigo. Em Daniel 9, o Senhor fala a Daniel sobre 70 semanas de anos. O que é isso? Daniel orava após ter entendido. Então Daniel orava após ter entendido, estudando por revelações dadas às palavras a Jeremias, que era findado os 70 anos de cativeiro do povo hebreu na Babilônia. Então Daniel entendeu, estudando, que os 70 anos haviam findados. E pedia ao Senhor sobre o que viria a partir dos 70 anos. O Senhor, então, o revelou as 70 semanas de anos que estavam à frente. 70 semanas de anos, quer dizer, 70 vezes 7. Cada semana, 7 dias, cada dia, 1 ano, 70 vezes 7. O Senhor revelou 490 anos para Daniel do que viria à frente. 490 anos após a ordem do rei Ciro da Pérsia, para restaurar Jerusalém. Então, em Daniel 9, no versículo 24, diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 70 semanas para ungir o Santíssimo. A partir da ordem de restaurar Jerusalém, 483 anos, viria o Santíssimo, seria ungido. No 9:25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Então, 49 anos foi o que levou para restaurar Jerusalém, e 62 semanas, com praças e tranqueiras, se reedificará, mas em tempos angustiosos. Ou seja, 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos para a restauração de Jerusalém. E 62 semanas, 62 vezes 7, 434 anos da restauração até a vinda de Jesus Cristo, o ungido. Então, a partir do momento em que o rei Ciro ordena, dá permissão para restaurar Jerusalém, a partir daquele momento, 69 semanas ao todo, até a vinda do ungido, até a vinda de Jesus Cristo. Então, 69 semanas para o fim do antigo pacto. O Senhor revelou para Daniel o apocalipse do antigo pacto. 69 semanas. E no versículo 26 do Daniel 9, diz que
E depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Depois de 62 semanas, com aquelas 69, então, depois de 69, contando as 7 semanas anteriores, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Veja, então, depois das 69 semanas, que seria quando Cristo fosse sacrificado, depois disso, nós vamos ver em Daniel, no capítulo 24, as assolações, a destruição do templo, e aí se findou o velho pacto e o novo pacto foi escrito no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Então, depois dessas 62 semanas, será tirado o ungido, o Messias. Então, houve 7 semanas para a restauração de Jerusalém, mais 62 semanas, que é 69 semanas, da ordem de Ciro até o sacrifício do Cordeiro Santo. Então, inicia-se o tempo dos últimos dias, que é o nosso tempo. Desde do sacrifício do Cordeiro Santo, que cumpriu toda a lei do antigo pacto, a partir daquele momento, conta-se os últimos dias, que são os nossos dias, para que essa última semana viesse, mas então fechou 69 semanas. Falta uma semana das 70 que Daniel profetizou lá atrás. Essa última semana, para que viesse a iniciar-se, seria necessário alguns acontecimentos sobre Israel, que é o relógio do mundo. Israel é o relógio do mundo. Nunca esqueça disso. Estude a história de Israel e você tem ali o relógio do mundo. Para se entender isso, deve-se entender as parábolas da figueira. Jesus contou umas parábolas sobre a figueira. Israel é apresentado por Jesus como uma figueira. Israel é apresentado por Jesus como uma figueira. Então, em Mateus 21, no versículo 18 e 19, vai dizer assim: Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Essa ordem de Jesus, nosso Deus, para que se secasse a figueira, foi cumprida na tomada de Israel pelo Império Romano. Jesus colocou Israel como uma figueira que não deu seu fruto na sua vinda, que não teve fruto para lhe oferecer na sua vinda. E logo o Império Romano veio e tomou Israel. E essa figueira se secou. Tempo em que estamos agora, conforme Mateus 24. E a última semana, que vai completar 70 semanas da profecia de Daniel, é a semana da grande tribulação. Sobre a grande tribulação, e essa semana, será falado na próxima exposição da palavra, devido ao tempo, foi dividido em 2 assuntos. Mas é bom que você entenda o quê? Que arrebatamento
e grande tribulação e vinda de Jesus são coisas diferentes. Mas entenda que, ao retirar o Messias, iniciou-se uma contagem regressiva, em que a igreja foi formada até seu arrebatamento. Começou ali a contagem dos últimos dias para o arrebatamento. Quando se fala em últimos dias, se está falando no arrebatamento da igreja. Parou o tempo profético, aquele tempo das 70 semanas, parou em 69 semanas, quando foi retirado o ungido, quando foi sacrificado o Cordeiro Santo. Começou então a contagem desse tempo. Para Deus não há tempo. O tempo é para nós. Mas para o Senhor, que é o Pai da eternidade, não há tempo. Ali parou e começou então a igreja, a história da igreja, o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo entre nós, formando a igreja, chamando os salvos, salvando até a retirada dos escolhidos, que não passarão pela tribulação. Reservada essa tribulação que virá depois do arrebatamento, está reservada a Israel e aos incrédulos. Porque Israel vai passar pela tribulação porque não aceitou o Messias. Mas o Senhor vai salvar Israel, um remanescente de Israel. Não estranhe ao falar parou o tempo profético, pois o nosso Deus é o Senhor do tempo, é o Pai da eternidade. Isso significa que o hoje, o ontem e o amanhã, para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, não vive no tempo do homem, que se chama Cronos. Nós vivemos no tempo do homem, Cronos, tudo é cronometrado. Mas Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, vive no seu tempo, no tempo da eternidade, no Kairos. Isso é, o tempo não existe na eternidade. Também em frente, veremos, pelo Espírito de Deus, os 7 períodos da igreja. Tudo revelado por Jesus a João nas 7 cartas às igrejas da Ásia. Veremos que estamos às portas. Saiu então lá da igreja de Éfeso, que foi a igreja que formulou a doutrina, que formulou o cânon das Escrituras, que foi o princípio da igreja, passando por Esmirna, chegando a Laodiceia, que é os nossos dias. Então, nessas 7 igrejas, 7 períodos diferentes. A formulação do cânon, as mortes nas arenas, nas fogueiras, nas cruzes, a união da igreja com o império, a politização da igreja, a ânsia de liberdade de expressão pelos reformadores, o avivamento do século XVIII, chegando aos nossos dias. Todos os 7 períodos nós vamos estudar uma por uma, de uma em uma carta, para que você entenda e veja que o Senhor está às portas. Primeiro vamos falar sobre a Galileia dos gentios profetizada, onde tudo se inicia. A Galileia dos gentios, que é a nossa aceitação como povo do Senhor. Em Isaías 9, no capítulo 9, no
versículo 1 a 2, vai dizer assim: mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Isso foi dito pelo profeta Isaías 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E da onde ele viria? Da Galileia. Jesus da Galileia. A João também foi revelada a importância das bodas na Galileia. O primeiro milagre do Senhor foi em um casamento. E foi na Galileia. A Galileia profetizada por Isaías. Veja, na Galileia dos gentios. O casamento de Jesus com a igreja. Nós, os gentios. Somente João, o escritor do Apocalipse, relatou o primeiro milagre de Jesus. Em João 2, do versículo 1 ao 11. Confere comigo em João, o Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Você vai notar lá na Escritura que, primeiro, note que após a escolha dos primeiros discípulos, 3 dias depois, veja, 3 dias depois, assim como 3 dias foram os dias que o Senhor esteve sepultado antes da ressurreição do seu corpo, então 3 dias depois que escolheu os primeiros discípulos, Jesus foi a uma festa. Jesus interage em uma festa de casamento. Assim como 3 dias Jonas esteve no ventre do peixe, 3 dias o Senhor no seio da terra, 3 dias depois de escolher os primeiros discípulos, a festa, a boda, o casamento com a igreja. Uma festa social em que tira o Senhor aquela imagem compreendida como distante. O Senhor é um Deus presente, vivo, único, ensinado pelos sacerdotes, e o traz para perto. Então havia a ideia de um Deus muito distante, e o Senhor veio em um casamento. E ali realizou seu primeiro milagre. Mas o milagre foi as bodas na Galileia dos gentios, 3 dias depois de escolher os primeiros discípulos, uma festa de casamento, em uma festa, uma bodas, união da igreja a Cristo. E aí acabou o vinho, que simboliza a alegria da festa. O vinho simbolizava a alegria da festa. Então encheram as talhas de água, que mostra também o batismo. A água, o nascimento da água, Jesus enviou sobre a água a sua palavra. Então Jesus, com aquelas talhas cheias d'água, enviou sobre a água a sua palavra. A água se transformou em vinho. O vinho, então, a presença do Espírito Santo enviado por Jesus, voltou a alegria para a festa. A festa renasceu da água e do Espírito, da palavra do Senhor, como Jesus ensinou mais tarde a Nicodemos. O segundo vinho era superior ao primeiro, pois o primeiro representava o mundo, suas doutrinas, entendimentos, religiões, busca material para agradar a carne, busca do prazer na carne, vinho preparado por homens. Já o segundo vinho
o vinho preparado pela palavra, pelo sopro do Senhor sobre a água, já o segundo vinho profetizava o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que crer e receber a Jesus como Salvador de sua vida. A presença de Jesus. O segundo vinho, a presença de Jesus. Esse foi o nascimento da igreja, que passou seus 7 períodos, que em frente irei abordar, por misericórdia do Senhor, mas agora há o assunto urgente para despertar os crentes. Então, depois falaremos da igreja dos 7 períodos, nas 7 cartas às igrejas da Ásia, mas agora há o assunto urgente para despertar os crentes, o arrebatamento dessa igreja fiel, o arrebatamento do cristão fiel. Então, agora vamos à palavra que dá base ao nosso estudo. Em Mateus 24, no sermão profético, o Senhor fala sobre o princípio das dores, que falava ali da era logo após sua ascensão ao Pai. Logo após o seu sacrifício e sua ressurreição, a sua instrução aos discípulos, sua ascensão ao Pai, então o princípio das dores. E ali diz assim: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribado. Falou isso ele sobre o que viria poucos tempos depois, cerca de 37 anos depois da sua ascensão, que foi no ano 70 depois de Cristo. Quando Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído e ali não ficou pedra sobre pedra, como o Senhor havia lhes dito. Quando isso aconteceu, muitos dos que ali estavam em Jerusalém, naquele dia em que o Senhor fez essa profecia, ainda viviam. Então, lembravam da palavra do Senhor. Então, é uma coisa testemunhada, tanto por documentos, quanto por provas testemunhais. E segue dizendo aqui: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós já ouvimos falar em guerras? Já ouvimos falar em rumores de guerras? Já ouvimos falar em terremotos? Já ouvimos falar em pestes? Nesses dias, hoje, temos alguma notícia de guerras? São o princípio das dores.
Então, segue no versículo 9, dizendo, então serei entregues à tortura, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Foi vivido isso no princípio da igreja? Foi. Morte nas arenas, morte nas cruzes, morte nas fogueiras, que foi a carta à igreja de Esmirna, que foi dessa época. Mas hoje em dia, nos teus dias, existe isso? Existe. Na Coreia do Norte, por exemplo, você pode pregar Jesus Cristo na Coreia do Norte? Ou não? Estamos voltando aos tempos antigos? Sim. Nas escolas não estão sendo proibido o evangelho? É proibido falar em Deus. E cada vez mais é liberalizado tudo através das páginas sociais, da internet, de tudo. As leis dos governos estão mudando tudo, estão apagando Deus e colocando Satanás nas leis. Então estamos vivendo isso? É os últimos dias. Nesse tempo, segue dizendo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Estamos vivendo isso? Pense, analise, aí perto de você. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ora, há igrejas grandes, igrejas que se dizem igrejas, que não aceitam que Jesus Cristo seja Deus. Igrejas, que se dizem igrejas, que não acreditam no Pai, Filho e Espírito Santo como o único Deus. Sendo que o próprio Jesus Cristo diz, ide, fazei discípulos e pregai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse, eu e o Pai somos um. Então, não há o que temer em dizer a verdade. Mas muitos hoje em dia estão com medo de dizer a verdade, por causa dos enganos que há no mundo. Igualmente, hão de surgir falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor já esfriou? Hoje em dia, tudo é comum. Através da multiplicação da iniquidade, agora mesmo você está usando o YouTube para ver um vídeo falando sobre Jesus Cristo e sobre as falsidades das falsas doutrinas. Mas nesse mesmo instante, enquanto você está ouvindo Jesus, tem milhares ouvindo de Satanás. E vendo coisas de Satanás. Como um filme que colocam lá um ladrão, e esse ladrão, porque passou fome, porque estava passando fome, precisou roubar. Então, o que aconteceu? Ele estar passando fome, deu para ele um motivo para roubar, que para uma pessoa comum diz, não, ele teve motivo, está tudo certo. Não, continua sendo um roubo, continua sendo um roubo. Então, Satanás vem assim, aos poucos, sempre foi assim, através de filmes, através de novelas, através de livros das escolas, eles vão ensinando o errado, eles vão ensinando a permissão ao pecado, à mentira, ao roubo, ao homicídio, ao suicídio, ao estupro, a tudo que não presta. Tem uma permissão dada, uma razão que a sociedade diz como direitos humanos, certo? Então, permite, pronto. A verdade, que é só uma e absoluta, não existe mais, agora existe a tal da verdade relativa, mas que nunca vai ser verdade. Ou é verdade ou não é. Verdade relativa é um conceito filosófico de Satanás, porque ou é verdade ou é mentira. Não pode
existir um meio termo. E Satanás criou esse meio termo porque a iniquidade se multiplicou e o amor esfriou com isso. O amor esfriou. Mas quem perseverar, segue dizendo, até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então será o fim. Então a igreja, ela estará ainda no mundo até quando esse evangelho chegue ao último confim do mundo. Como eu falei na Coreia do Norte, que lá é preso quem falar em Jesus Cristo, mas existem os cristãos lá fazendo isso e morrendo por isso. Então o evangelho já chegou lá. E o evangelho, assim como Satanás utilizou as comunicações, a ciência se multiplicou e Satanás a utiliza, o evangelho a utiliza para viajar mais rápido. Então, a volta, o arrebatamento pode ser hoje. E você está preparado para o arrebatamento? Aí está a pergunta fundamental. Você está preparado para o arrebatamento? A palavra traz o consolo. E a palavra também traz um consolo acerca daqueles que já dormem. Estamos falando do arrebatamento. Como vai ser com aqueles que já dormem? O que realmente acontece com os que dormiram no Senhor? E aí nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, você vai ler lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, que vai ilustrar com total clareza o que diz a respeito do que já dorme no arrebatamento. Então, naquele dia, o Senhor virá e aqueles que estão mortos, que morreram em Cristo, quando eles partiram desse mundo, se morreu em Cristo, as suas almas já foram ao paraíso. E lá estão suas almas, esperando o dia do arrebatamento da igreja. Quando for o arrebatamento, eles virão junto com Jesus. Então, seus corpos, os túmulos ficarão vazios nesse dia. Assim como Jesus foi a primícia dos que ressuscitaram dos mortos, e o túmulo de Jesus ficou vazio, os túmulos de que dormiram em Cristo ficarão vazios nesse dia. Então, os corpos serão transformados. O que era carne, o que era corruptível, será revestido de incorruptibilidade e encontrará sua alma nas nuvens com Cristo. E aqueles que estiverem, primeiro então, Cristo, as primícias, depois os que estão aqui na terra em Cristo, se encontrarão com eles nas nuvens. E este é o arrebatamento. E dentro desse tempo, entre o sacrifício de Jesus Cristo e o arrebatamento, alguns fatos importantes deveriam acontecer com o relógio do mundo, que é Israel, como já foi falado. A figueira deveria novamente brotar, ser renovada. Lembrem que Israel foi tomado pelo Império Romano e que não ficou pedra sobre pedra no Templo de Jerusalém? Muito bem. E a figueira se secou? Muito bem. Essa mesma figueira, em Mateus 24, no mesmo capítulo que estamos estudando mais à frente, Mateus 24, versículo 32, diz: aprendei, pois, da figueira a sua parábola.
quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Vejam bem, primeiro a figueira se tornou seca, porque não tinha fruto. Agora a figueira vai brotar. Vai brotar. Certo? Por que isso é importante para a igreja? Porque a igreja não estará na tribulação. A igreja será arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Mas por que isso sobre Israel é importante? Porque mostra o relógio. Israel, então, para brotar, Israel teria que voltar à sua terra, de onde saiu após o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano tomou Jerusalém e fez Israel de súdito. O que aconteceu? E isso, houve a grande diáspora. O povo de Israel fugiu, se espalhou pelo mundo todo. Isso em 70 depois de Cristo. Mas em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, onde 6 milhões de judeus perderam a vida, Israel ganhou o direito a um Estado novamente, lá na terra que Deus havia lhe entregue. Então, eles retornaram. Veja, a figueira voltou a brotar, criou folhas. E esse foi o primeiro, em 1948. E em 1967, uma segunda parte que deveria acontecer com essa figueira, que é Israel. Israel teria que retomar as terras da antiga Jerusalém, que haviam ficado na mão dos árabes. O que aconteceu na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então, em 1948, Israel voltou para a sua terra. Em 1967, ele tomou terras da velha Jerusalém. Tudo isso aconteceu cumprindo as palavras de Jesus. E tudo isso deveria acontecer em relação ao relógio mundial Israel dentro das 69 semanas de anos. Após isso, virá a última semana, os últimos 7 anos, em que o anticristo fará um acordo com Israel durante 3 anos e meio. Então, depois dessas 69 semanas, a igreja vai ser tirada. Então, Israel vai fazer um acordo com o anticristo, que vai ser um governo mundial, por 3 anos e meio, para depois vir a assolação. Esse acordo é quebrado em 3 anos e meio e vai vir a grande assolação, dita em Mateus 24:15, que vai ficar para o outro vídeo. Porém, agora, hoje, nada serve o conhecimento sem aceitar ser salvo por Jesus Cristo desse terrível fim que está aí em nossos dias. Então você entendeu o quê? Que tudo que deveria acontecer para o arrebatamento da igreja já aconteceu ou está às portas. Há algum lugar no planeta que o evangelho ainda não chegou, pois é a única coisa que falta. É a única coisa, mas com a velocidade da comunicação, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, não sabemos, mas Cristo está às portas. Então, já houve, Israel já brotou, a figueira já voltou a brotar, a figueira já tem seu estado, a figueira já retomou a velha Jerusalém. Depois, você vai ver no próximo vídeo que esse Israel, depois que ele fez o acordo com o anticristo lá na tribulação, o que vai acontecer? Ele vai retomar aquele terreno onde está agora uma mesquita muçulmana. Ele vai retomar porque lá tem que ser o templo que Israel vai
Quando a igreja sair daqui, no arrebatamento, o que acontece? Há um mistério que acontece com a igreja. Há o Espírito Santo na face da terra enquanto houver a igreja. Quando a igreja for tirada, cumpriu-se as profecias sobre a igreja, o Espírito Santo sai junto com a igreja. Então, Israel voltará a sacrificar, e por isso ele precisa construir o templo novamente em Jerusalém. E ele vai fazer, e é assim que o anticristo vai ganhar Israel. Como sendo um governo mundial, ele vai conceder a Israel os direitos sobre aquele espaço, sobre onde está a mesquita. E ali será reconstruído o templo, e ali será sacrificado. Então, vai voltar novamente os sacrifícios por 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, o anticristo vai sacrificar, ele vai se mostrar querer ser Deus e vai querer sacrificar no templo e vai sacrificar um animal impuro. Aí Israel vai romper com o anticristo e aí todas as nações da terra vão se unir ao anticristo contra Israel, que só vai ter uma solução: aceitar a Jesus como Salvador, entender que só Jesus pode salvar, então Jesus virá para salvar Israel. Jesus virá para salvar Israel. Aí vai ser a volta, mas isso é outro assunto. E com ele vai vir a igreja que foi arrebatada aqui. Vai vir com ele para reinar 1000 anos, certo? Quando Satanás será preso por esses 1000 anos, depois vai ser solto mais um pouquinho, mas isso é outros assuntos. Mas agora, então, hoje, tudo isso que você soube, que o arrebatamento está às portas, nada serve para você, esse conhecimento, sem aceitar ser salvo por Jesus Cristo nesse terrível fim. Para nada serve pensar e estar em Jesus, mas viver afastado, vivendo em pecado. Se você se julgar pela palavra de Jesus, se você se julgar pela palavra de Jesus, pelo verdadeiro espelho, como está a tua vida? Se o arrebatamento for agora, para onde vai tua alma? Vai ficar para a grande tribulação? Vai ficar para dividir com o anticristo esses 7 anos terríveis que virão pela frente? Se Jesus arrebatar os salvos agora, para onde vai tua alma? Aceite o Senhor agora como teu único caminho, porque o arrebatamento está às portas. Eu vou orar agora por você que está vendo esse vídeo, essa palavra, para aceitar ou reconciliar com Cristo, porque às vezes você está na igreja, mas a tua vida não é conforme a palavra, é conforme os enganos desse mundo, as belezas desse mundo, os prazeres desse mundo. Você não se enquadra dentro da palavra, mas você quer viver como se fosse um servo do Senhor. Mas naquele dia só vai os verdadeiros adoradores, os que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então, ore comigo nesse momento, você que não aceitou o Senhor, você que precisa reconciliar com o Senhor, você que entendeu nessa palavra que precisa estar mais próximo do Senhor. Senhor Deus poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, só o Senhor pode nos orientar, só o Senhor pode nos salvar, o Senhor é o único caminho. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E ninguém chega até o Pai não ser pelo Senhor. E o Senhor e o Pai são um.
Eu quero, Senhor, ir contigo. Eu quero subir com a igreja. Eu quero, preciso e peço ao Senhor sabedoria para entender a tua palavra, para discernir o correto, o certo e o errado. Em teu nome eu peço, Senhor, salve-me, orienta-me, leve-me, Senhor, para as mansões celestiais. Em nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.